Eu quero ir ao cinema, comer pipoca, vendo Star Wars. Falta pouco tempo para a estreia de Star Wars: O Despertar da Força e tem muita gente fazendo alvoroço a respeito disso. Tanto os velhos fãs que ficam desconfiados dessa nova saga que agora está sob outras mãos criativas, quanto a galera que ainda não conhece, mas fica curiosa e vê todo mundo falando sobre esses sabres de luz, espadas laser, batalhas siderais e tudo mais. A ideia desse vídeo é bem brevemente apresentar uma proposta de visualização dos filmes anteriores. É mais ou menos o seguinte: em 79, quando o George Lucas decidiu fazer o primeiro Star Wars, ele tinha uma história muito longa dentro da cabeça dele, e aí ele precisava começar a gravar a partir do ponto em que fosse possível, a partir das tecnologias que ele tinha na época, e aí ele decidiu começar pelo meio da história. Ou pelo menos é assim que ele diz que inventou. A primeira trilogia, portanto, conta a metade da história. Eles seriam como se fossem os filmes 4, 5 e 6, e foram exatamente assim que eles foram renomeados depois que, no ano 2001, ele lançou a trilogia inicial, que conta a história de como que surgiu o Darth Vader. A história que vai ser contada no Despertar da Força seria correspondente a uma nova trilogia que começaria no filme 7 e vai até o 8 e o 9. Então, como é que você vai ficar ligado nessa nonologia se você não conhece muito sobre o universo de Star Wars? Um dos jeitos é assistir os filmes. Mas será que a melhor ordem é assistir eles cronologicamente? Ou será que é melhor assistir, por exemplo, na ordem em que eles foram lançados? Existe uma ordem sugerida bastante interessante que começa da seguinte forma. Primeiro você assiste o primeiro filme, que era Star Wars, que foi renomeado como Uma Nova Esperança. E em seguida você assiste o segundo filme, que é O Império Contra-Ataca. Dessa maneira você vai ter uma ideia geral da história central do filme, dos principais personagens, do que é a força, do que está em jogo em toda essa sequência de milhares de filmes. E é no segundo filme, Império Contra-Ataca, em que você vai entrar em contato com uma das coisas mais celebradas no universo nerd, que é a ideia de Darth Vader como um grande vilão. Ele já é o vilão do primeiro filme, mas ele aparece ali menos do que no segundo filme. Então no segundo filme ele aparece, ganha destaque, você passa a considerá-lo como o cara que deve ser temido e tudo mais. Ora, não é hora da gente querer saber um pouquinho mais sobre esse vilão? É aí que entra a sugestão que você encontra em muitos fóruns de Star Wars e etc. Nesse momento você assiste a primeira trilogia como uma espécie de flashback que vai te contar o que aconteceu para que esse cara viesse a se tornar esse grande vilão. Algumas pessoas dentro desses fóruns também sugerem que você pule o primeiro filme, porque o primeiro filme consideram que é mal feito e etc, etc. Quando você terminar o terceiro filme da saga nova, você volta para o terceiro filme da saga antiga, que corresponde ao número 6 na cronologia oficial. E aí você vai poder ter o final no Retorno de Jedi com toda a carga narrativa que é importante para você começar a assistir o Despertar da Força, cujos eventos se passam exatamente após esse momento de redenção aí dos Jedi, que eles começam a voltar. Enfim, eu não quero dar muito spoiler nesse vídeo aqui. A minha experiência como uma pessoa que já tinha visto a Hexalogia mais do que uma vez foi muito interessante a partir desse perspectiva de você fazer esse flashback, e eu também assisti com uma pessoa que nunca tinha assistido nenhum dos filmes e que achou a experiência muito interessante. Portanto, recomendo, já que você vai ter que fazer essa maratona para poder se preparar para o filme novo, que tal experimentar nessa ordem diferente? Você gosta de Star Wars ou é uma pessoa que passou a vida toda sem se preocupar muito com ficções espaciais? Como é que você vê essa grande saga, dirigidos agora pela equipe criativa da produção da Disney? Como é que você vê essa relação? Conta um pouquinho aqui embaixo nos comentários, inscreva-se no canal para ver mais nerdices todas as quartas-feiras, e se você gostou, dê um joinha, recomende para os seus amigos a ordem de assistir os filmes de Star Wars para se preparar para o Despertar da Força. Luke, I'm your father, it is useless to resist. Come with me, my son, we will rule. Search your feelings, it is true. So you have a twin sister who Obi-Wan was wise to hide.